Caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, nós estamos reunidos para cultuar o nome do nosso Deus. Eu quero começar lendo um trecho da palavra do Senhor, que está no Salmo 118, os versos 14 a 17, que nos dizem assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. A exemplo do salmista, nós também temos em nossas tendas, não é? Em nossas casas, a voz de júbilo e de salvação. Ainda mais porque hoje, dia de celebração da Páscoa, é dia de relembrarmos que aquele que morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar, ressuscitou, está vivo e está presente aqui entre nós. É por isso que nós vamos orar agora, adorando a esse Deus que faz com que, como lemos em nossas tendas, a voz de júbilo, exista voz de júbilo e de salvação. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós nos alegramos na Tua presença. Obrigado a Deus porque como família da fé e também com nossas próprias famílias de sangue, podemos, ó Deus, nesta hora, neste momento, estar, ó Deus, todos conectados, tendo o mesmo propósito de adorar aquele que nos salvou, aquele que nos deu vida nova, vida eterna, vida em abundância em Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou por nossa justificação, aquele que está presente, aquele que dirige a nossa vida, dirige a sua igreja. Toda adoração, toda honra, toda glória seja dado ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar agora um hino dos nossos hinários, é o hino 272 dos nossos hinários, que fala que Cristo já ressuscitou. Vamos cantar todos juntos, irmãos. Ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vem festa, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém, irmãos? Que bom é podermos cantar
as verdades da palavra do nosso Deus e quando ainda mais celebramos que o nosso Salvador está vivo. Morreu, é verdade, mas o Cordeiro que foi morto agora ressurgiu, é vencedor, portanto toda a glória ao nosso Redentor. Nós vamos ler, irmãos, agora um trecho da Escritura no Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios. Abra lá a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao verso 19. 1 Coríntios 15, de 1 a 19. Eu gostaria de ler até um pouco mais pausadamente, para que você acompanhasse, lesse também junto comigo em voz alta, ok? Leiamos então a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até o verso 19. Irmãos, é um texto que fala de modo muito claro acerca da importância da doutrina bíblica da ressurreição na nossa vida cristã, na nossa vida de fé. Porque, como disse o apóstolo, se não há ressurreição dos mortos, se Cristo, o nosso Senhor, não venceu a morte, a nossa fé é vã, ainda permanecemos perdidos em nossos pecados. Aqueles que já partiram com Cristo, então, partiram sem esperança, estão, na verdade, em sofrimento eterno. Mas graças a Deus que Cristo, nosso Senhor, foi vitorioso sobre a morte, ele ressurgiu como cantamos, é vencedor, e a nossa esperança em Cristo, portanto, não se limita apenas a esta vida, ao aqui e ao agora, porque se é assim, como disse Paulo, nós somos os mais infelizes, mas a nossa esperança é Cristo. Cristo, a esperança da glória, não é? Então nós vamos cantar agora ao nosso Deus
cânticos de louvor, cânticos de exaltação ao nome do Senhor. E eu creio, irmãos, que nós devemos começar dando graças àquele que é digno por vencer a morte, por ter suportado sim a dor da cruz, por ter derramado a sua alma, a sua vida, o seu sangue ali em nosso lugar, mas aquele também que venceu, e ele é digno, está exaltado. Vamos cantar então, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, 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 que no trono está. Coroai o
Rei dos reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém, meus irmãos. Nós agora vamos cantar que as nossas forças irão se renovar. Quando esperamos no Senhor, aquele que está exaltado, não é? Aquele que é o vitorioso. Quando esperamos nele, as nossas forças se renovam. Vamos cantar? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Amém, irmãos. E é por isso que nós temos que viver todos os dias diante da sua cruz, diante da cruz do Senhor. Nós vamos cantar agora, celebrar mais uma vez que nós estamos seguros por andarmos diante da cruz. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei
me amas. Eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Graças a Deus. O nosso Senhor injeta em nós, em tempos bons, em tempos maus, a força que precisamos, a esperança que necessitamos. E por isso, irmãos, viver diante da cruz é um privilégio que Deus nos dá, não é? Então agora nós vamos abrir as nossas Bíblias e ler no Salmo 73, todo esse Salmo,
Nós começamos o estudo, a reflexão com base nesse salmo no domingo passado, e agora nós vamos novamente olhar para ele e verificar o que ele continua a nos ensinar. E eu tenho aqui a letra, eu peço que você então acompanhe, leia, né? Não apenas acompanhe, mas leia também comigo agora o trecho sagrado, a escritura, conforme está no Salmo 73. O tema do nosso sermão vai ser esse, um homem de Deus em crise, e nós vamos ver agora os demais aspectos que nós não tivemos tempo de analisar no último domingo. Vamos ler? O Salmo 73, a palavra do Senhor nos diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Do coração se me amargou, as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É a palavra do Senhor para nós, irmãos, que vamos meditar que Deus, em sua infinita graça, o mesmo Espírito que inspirou os escritores, não é? Para o registro da Escritura Sagrada, seja o Espírito que nos ensine, que nos guie a toda a verdade nesta hora. Meus irmãos, a pergunta que eu faço logo no início da mensagem de hoje é a seguinte: esses dias tão atípicos que nós vivemos, dias nos quais nos aperta a saudade de estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus, você se lembra qual a sua experiência quando você adentrava a casa de Deus, quando você entrava ali no templo? Você se lembra do que sempre aconteceu na sua mente, na sua cabeça, quando colocava os pés no local de culto, no local de adoração?
O que é que acontecia quando nós entrávamos no templo para cultuar a Deus? Há várias coisas que nós podemos pensar, né? Por isso, nós precisamos analisar e, ainda que privados desse momento e privados temporariamente desse momento, nós devemos pensar, irmãos, nisso. Que tipo de experiência o colocar os pés no local de adoração, junto com o povo de Deus, gera em nós? O salmista Asaf escreveu sobre isso quando ele disse: até que entrei no santuário de Deus. Asaf registrou que uma experiência transformadora em meio à sua crise, algo que remodelou a sua perspectiva, aconteceu quando ele entrou no santuário de Deus. E nós vimos, irmãos, no último domingo que este salmo é chamado de didático. Ele já começa com a conclusão final do salmista, né? O assunto de que ele trata é um assunto fácil de ser mal compreendido, porque o salmista está observando a vida dos ímpios, dos descrentes, daqueles que abertamente declaram que não querem ter nada com Deus, e o salmista se vê em desvantagem. Ele até descreve as características de pessoas assim, que não querem Deus, que não querem a igreja. E ele faz uma lista composta das características dos ímpios, irmãos. E a lista dessas características está aqui. Eu quero te lembrar disso. Ele fala da ausência de preocupações na vida dos ímpios. Ele cita até a saúde dos descrentes e até a ostentação que muitas vezes é feita da parte deles. Ele fala até que os descrentes parece que não sentem canseiras. Ele comenta também sobre a soberba, sobre a violência dos incrédulos. Diz que eles têm um séquito de seguidores muitas vezes até entusiasmados. E por fim ele cita a descrença própria dos ímpios, daqueles que não creem. E Asaf afirma, irmãos, que ele começou a invejar os ímpios por causa disso. Veja que coisa interessante. Esta lista toda aqui, ausência de preocupações, uma saúde exemplar, sem canseiras, soberbos, violentos, com muitos seguidores e uma aberta descrença em Deus, e o homem de Deus, Asaf, começa a invejar os ímpios, desejando ter o que eles tinham. A visão desse homem de Deus, irmãos, estava então embaçada, estava então turva, porque o que ele enxergava nos descrentes não era de fato o que acontecia. Ele só via coisas boas na vida dos ímpios. Ele só enxergava vantagens. Uma visão embaçada da vida, irmãos, uma visão distorcida, que ele, naquele momento de crise, debaixo de toda a provação, envolto naquela verdadeira tentação, ele via como sendo a realidade. Ainda na mensagem de domingo, irmãos, nós falamos também de mais outra coisa, não é? Nós falamos que Asaf pensou nestas coisas, mas não falou estas coisas. Os seus pensamentos estavam em convulsão. Era, na verdade, irmãos, um turbilhão de pensamentos. Ele, de fato, pensou em tudo isso, mas ele não falou disso para ninguém. Tanto que ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Tem coisa, irmãos, que nós não podemos falar, que nós não devemos falar. Devemos colocar diante de Deus, ou no máximo desabafar, como falamos no último domingo, a pessoas maduras na fé, pessoas escolhidas a dedo, debaixo de oração, para trabalharmos biblicamente com essas questões. Asaf afirma que se ele vomitasse tudo o que estava ali na sua mente, ele trairia a geração dos filhos de Deus. Ele trairia o povo de Deus, ou seja, ele contaminaria os seus irmãos. Com muita facilidade, ele contaminaria os irmãos na fé. E nós terminamos a palavra do último domingo aplicando a experiência e as lições de Asaf à nossa própria vida, né? Vimos também, irmãos, que devemos atentar
para a ação da inveja no nosso próprio íntimo, no nosso próprio coração. A inveja tem desdobramentos nocivos para nós e para quem nos rodeia. Nós falamos também que nós devemos olhar mais para homens e mulheres crentes, mais para o exemplo de homens e mulheres fiéis a Deus e menos para a vida dos ímpios. E por fim, irmãos, nós fomos alertados a não colocarmos a nossa vida como o principal elemento medindo a bondade de Deus. A minha vida sozinha, a sua vida sozinha, não é parâmetro para nós medirmos, aferirmos a graça de Deus. Isso porque Deus é bom. E toda vez que nós olhamos só para o nosso próprio umbigo, para ver se Deus tem sido bom, nós vamos falhar. E a nossa medição não vai ser exata, irmãos. Nós temos que olhar ao redor e ver o que Deus está fazendo no que nos cerca, na vida de quem está ao nosso lado, na vida de quem está ao nosso redor. Foram essas, então, as lições que nós extraímos desse texto no último domingo. E nós paramos, se você se lembra disso, nós paramos no versículo 17, que já citamos aqui, no qual Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É a partir daqui, irmãos, que vemos uma verdadeira guinada nos pensamentos de Asaf. Ele muda de opinião quanto aos ímpios, quanto àqueles que não se importam com Deus, quanto àqueles que não temem a Deus e fazem questão de criticar o Evangelho, de criticar a nossa própria fé, de criticar os crentes, né? Ele muda de opinião e graças a Deus por isso. Agora, o que é que fez com que ele mudasse de opinião? Mudasse a sua maneira de pensar. Algo muito interessante, irmãos, é o relato da conversa entre dois bebês no ventre da mãe, gêmeos conversando na barriga da mãe. Pense nisso. E a conversa se desenvolve assim. Um bebê diz para o outro: você acredita na vida após o parto? E o outro respondeu: sim, claro, tem que haver algo após o parto. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que nós seremos mais tarde. Tolice, diz o primeiro. Não existe vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? E o segundo bebê diz: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui? Talvez nós andaremos com as nossas pernas, comeremos com as nossas bocas, talvez nós tenhamos outros sentidos que nós não entendemos agora. E o primeiro responde: isso é um absurdo, andar é impossível, e comer com as nossas bocas, ridículo. O cordão umbilical nos supre e nos dá nutrição e tudo mais que precisamos. Não existe vida após o parto. Mas o segundo insistiu e disse: eu acho que há. Talvez seja diferente da vida aqui. Talvez não iremos precisar mais desse cordão. E o outro bebê diz: tolice. Se houvesse vida após o parto, por que é que nunca ninguém voltou de lá para cá? O parto é o fim da vida. E após o parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. O parto nos leva a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente nós conheceremos os nossos pais e mães e eles cuidarão de nós. E o primeiro diz: pai, mãe, você acredita em mãe? Isso é absurdo. Se ela existe, onde ela está agora? E o segundo bebê respondeu: ela está ao nosso redor, nós estamos cercados por ela. Nós somos dela e é por ela que vivemos. Sem ela, esse mundo não existiria. E o primeiro bebê diz: bem, eu não vejo ela. Então, é lógico que ela não existe. O segundo respondeu: às vezes, quando você estiver em silêncio e parar para escutar realmente, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua amável voz chamando lá de cima. Irmãos, o cenário descrito nessa história é muito interessante, porque ele mostra como a perspectiva com a qual você olha o mundo e as coisas ao seu redor define o que você aguarda e define o que você espera. A perspectiva define a expectativa.
Isso sempre é verdade, mais verdade ainda em tempos difíceis. A perspectiva define a expectativa. Pela graça de Deus, irmãos, Asaf mudou de perspectiva, mudou de cosmovisão, mudou a maneira de enxergar o mundo, e assim suas expectativas também foram reajustadas, alinhadas, alteradas. O ponto de virada de Asaf está descrito a partir desse versículo 17. Ele entrou no santuário de Deus. Esse foi o ponto em que tudo começou a mudar. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa, irmãos, é uma declaração importante porque nos mostra várias coisas. Qual é a finalidade da igreja, do ajuntamento do povo de Deus, irmãos? Vamos pensar nisso, mesmo no momento em que isso faz tanta falta para nós. Nós nos reunimos num mesmo lugar para louvar a Deus e prestar-lhe culto, isso é verdade. Nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros, é verdade também. Mas vejam o que Asaf observa aqui. Ele diz que quando ele entra no santuário, na igreja, ele estava pensando ainda nos ímpios. Mas, na medida em que ele cantava, orava, lia a Escritura e ouvia a palavra de Deus, aqueles pensamentos sobre os descrentes que estavam turvando a sua visão, que estavam lhe roubando a paz, esses pensamentos foram moldados, foram mudados. Tudo começou a ter uma perspectiva diferente. Faz muita diferença estar reunido com o povo de Deus. Estar lá faz toda a diferença. Foi no templo que Asaf atinou com o fim deles. Essas pessoas que ele invejava não estavam lá com ele no templo, mas o estar lá fez com que a perspectiva das coisas fosse mudada. A instrução que ele recebeu no santuário, no meio da comunidade dos irmãos, lançou luz sobre os seus pensamentos, tanto que ele escreve sobre aquilo que ele entendeu a partir daí, né? Ele escreve sobre a nova perspectiva que ele recebeu. E a primeira verdade, irmãos, que Asaf assimilou ao entrar no santuário foi algo maravilhoso para nós e foi algo terrível para o descrente. Maravilhoso para nós porque nos ensina que o caminho que estamos seguindo é de fato o melhor, mas o caminho do descrente é um caminho extremamente perigoso, não é? Nós vemos ele falar aqui que a posição dos ímpios é perigosa e leva à destruição. Eu quero mostrar isso aqui para você. A posição dos ímpios é perigosa e leva à destruição. Olha o que diz o verso 18 aí do texto que nós lemos. O verso 18 diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Isso, irmãos, é algo terrível para o descrente. Em outras palavras, irmãos, Asaf compreendeu que a vida dos descrentes é uma vida incerta, sem base, não é? Aqui está o que eu quero mostrar para você. A vida de um incrédulo é escorregadia. A situação, irmãos, em que eles se encontram é tremendamente arriscada. É o que Asaf está aqui entendendo, assimilando. Os ímpios não têm firmeza. Os ímpios não têm certeza alguma. E mais que isso. Isso é estratégico, irmãos, porque é Deus quem coloca os incrédulos em lugares assim. O texto diz que é Deus que os põe em lugares escorregadios. É Deus quem os faz cair na destruição. Certamente para que isso sirva de lição para outros. É exatamente isso que o salmista Davi escreveu no Salmo 37, se você se lembra. Davi tinha caído no mesmo erro de Asaf. Ele começou a observar demais a vida dos ímpios e deixou de lado coisas preciosas.
Os dois salmos, 37 e 73, e os dois salmistas, Davi e Asaf, estão então falando a mesma coisa. E Davi, no Salmo 37, verso 2, ele fala também da posição perigosa e arriscada em que os ímpios se encontram. Ele fala da total falta de segurança dos descrentes. Ele diz assim: eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Definharão e murcharão. Lembre-se sempre disso, irmão e irmã, a posição dos ímpios, o lugar que eles ocupam é escorregadio. Quem não teme ao Senhor vai murchar, embora no presente aparentemente a situação seja outra. Uma posição de vulnerabilidade total, de destruição. E como é que isso vai acontecer? Como é que os que não creem vão ser alvo do castigo de Deus? Será como se eles fossem acordados do seu sonho. Os versos 19 e 20 mostram isso, não é? Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Irmãos, muitas pessoas vivem um sonho. A vida de muitas pessoas é um sonho. E mais cedo ou mais tarde elas irão acordar do sonho e se depararão com a realidade da vida. Asaf está dizendo exatamente isso dos ímpios. Eles vivem num sonho. Eles vivem numa bolha, numa redoma aparentemente protetora, mas essa não é a realidade. Vivendo sem Deus, eles estão em lugares escorregadios. Vivendo como se Deus não existisse, eles estão caindo na destruição, irmãos. Precisam ser acordados do seu sonho, então. Mas muitos preferem viver nessa bolha a vida toda. Só que Deus diz aqui que eles um dia serão despertados e ficarão assolados e serão aniquilados de terror. Irmãos, Asaf atinou para isso. Ele teve a sua visão da vida modificada ao atentar para a realidade perigosa, arriscada e de destruição dos incrédulos. Mas como é que Asaf, um homem de Deus, um líder espiritual, chegou a esse ponto? Ao ponto de pensar que o ímpio, descomprometido com Deus e sem base alguma, tem mais vantagens que ele que servia a Deus. É o que diz o verso 21. Veja aqui, leia aí, confira na sua Bíblia. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a sua presença. E essa, irmãos, é a segunda observação importante que nós precisamos fazer aqui. Porque a compreensão da realidade, irmãos, depende da situação do nosso coração. Eu faço questão de repetir isso aqui. Essa é a segunda verdade que eu gostaria de expor hoje. A compreensão da realidade ao nosso redor depende da situação, depende do estado do nosso próprio coração. Aquilo que vemos depende muito da situação do nosso íntimo. À semelhança daquele diálogo fictício dos bebês no ventre materno, nós também, irmãos, temos a nossa compreensão da realidade condicionada ao estado em que estamos. No verso 21, nós lemos agora, Asaf diz exatamente isso. O seu coração, ele fala, o seu coração foi o primeiro elemento que começou a estragar, que começou a amargar. E por isso a compreensão daquilo que estava acontecendo também ficou comprometida. Em algumas fases da vida, irmãos, especialmente no sofrimento, algo acontece no coração do ser humano que faz com que ele pare de enxergar as coisas com as cores originais. Ele passa, então, a não enxergar as cores da vida como elas de fato são. Tudo parece cinza, tudo é visto em tons de cinza. E o problema não está simplesmente no que nós vemos, não está apenas no que nos cerca, mas está, na verdade, dentro de nós. É o nosso coração que se amargou.
Asaf diz que quando o seu coração ficou assim, estragado, as coisas começaram a ser vistas com outros olhos, de maneira distorcida, não condizendo com a realidade. Irmãos, um coração amargo faz grandes estragos. Os olhos, então, dependem do coração. O que vemos da vida e os conceitos que surgem a partir daí dependem do que está lá no nosso íntimo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, diz Asaf. Entranhas, no hebraico, a língua original do Velho Testamento, entranhas são os rins, por mais curioso que isso seja. Quando os hebreus se referiam ao lado de dentro, ao seu íntimo, eles usavam a palavra rins. Exemplo disso, então, pense na dor da saudade. Quando nós dizemos que o nosso coração está doendo de saudade, os hebreus diriam, os nossos rins estão doendo. Era a maneira deles expressarem o que acontecia lá dentro, lá no íntimo. Asaf diz que as entranhas ou os seus rins se comoveram. O seu íntimo estava contaminado e por isso a sua visão do mundo também estava. E ele diz no verso 22 que por isso ele estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional na presença de Deus. O coração e as entranhas alterados, e daí o restante da vida alterado também. Jeremias 17:9 fala de modo bem claro disso, quando afirma que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, né? O nosso coração, irmãos, é corrupto. Ele nos corrompe. É disso que Asaf está falando aqui no Salmo 73. Ele foi enganado pelo próprio coração. O coração dele ficou amargo. O coração dele se corrompeu. E aí tudo mais foi afetado na sequência. O coração humano, irmãos, foi adulterado pelo pecado. Foi, por assim dizer, ou perdeu, por assim dizer, a garantia original. O nosso coração é propenso a ver as coisas de maneira distorcida e a nos levar a fazer coisas que antes nós nem pensávamos em fazer e nem queríamos fazer. Não se deixe levar pelo seu coração. Asaf, por um pouco, se desviou. Quase caiu um tombo feio, porque o seu coração se amargou, o guiou para um outro caminho, fazendo com que todo o seu ser se convulsionasse e os seus pensamentos fossem abalados. O salmista diz que chegou ao ponto de duvidar se valia a pena servir a Deus. Chegou a esse ponto movido pelo seu coração, que se estragou, que se tornou amargo. A compreensão da realidade depende da situação do nosso coração. Eu quero, irmãos, agora caminhar para a conclusão, fazendo também algumas aplicações aqui. Asaf compreendeu que os ímpios, os descrentes, na verdade não levam vantagem nenhuma. Ainda que isso aparente ser a realidade, as coisas não são assim de fato. Não são como Asaf pensou que fossem. Irmãos, tem coisas que a gente pensa que são, quando na verdade não são assim. Na verdade, Asaf é que estava com a visão embaçada. Ele deu trela, ele deu linha ao seu coração e quase desviou seus passos. E quanto a nós, quanto a mim e a você? Como é que nós hoje temos visto a nossa vida nesta nova dinâmica que o país e o mundo estão inseridos? Como é que nós temos enxergado a nossa vida? Eu quero então fazer algumas aplicações. A primeira delas, irmãos, é esta. Pergunte-se, sincera e honestamente, são só as coisas, as situações, as pessoas ao seu redor que estão fora de lugar? Ou é o seu coração que está amargo? Pense nisso. De novo, honesta e sinceramente. Um coração tomado pela amargura torna amargo tudo mais nessa vida. Muito daquilo que nós compreendemos a respeito de Deus, da sua palavra, a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo, dos nossos relacionamentos, a respeito da vida como um todo, depende da saúde do nosso coração. Muitas vezes nós não fazemos ideia
do quanto o nosso coração interfere na nossa capacidade de julgar, de analisar, de ponderar todas as coisas, não é? Por isso, assim como é necessário um check-up médico do coração, um check-up com vários exames, a fim de diagnosticar o estado da nossa saúde coronária, né? Vamos dizer assim, da mesma forma, nós precisamos fazer um check-up da nossa alma, do nosso íntimo, um check-up do nosso coração, espiritualmente falando. A Escritura diz que a boca fala do que está cheio o coração. Diz que sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Devemos guardar o nosso coração. Diz ainda que o coração alegre aformoseia o rosto e serve de bom remédio. E diz também que o sábio de coração é chamado prudente. De novo eu pergunto, são apenas as coisas, as situações ao seu redor que estão fora do normal, ou são as outras pessoas o real problema da sua vida, ou é o seu coração que azedou, que amargou? Mas eu tenho, irmãos, ainda uma outra aplicação que eu gostaria de comentar, de fazer para com você aqui. A aplicação número 2. Que impacto o entrar no santuário de Deus gera em você? Há pouco menos de um mês, nós estávamos reunidos no mesmo lugar como igreja, não é? E nós vivíamos o impacto disso, não é? E a minha pergunta é, que impacto? Lembra disso? Que impacto isso produzia em você? E ainda outra pergunta, como será a experiência, irmãos, de estar na igreja quando tudo voltar ao normal após a pandemia? O que é que vai acontecer com a sua mente e com o seu coração quando você colocar os pés na Betel, no templo de novo? Você vai entrar e sair do templo sem impacto algum? Sem novas decisões? Você vai entrar ali, colocar os pés ali, sem questões sendo trabalhadas, sem aceitar desafios, sem esperanças renovadas, sem novas percepções, sem maior engajamento na obra que Deus está realizando. As palavras do salmista no Salmo 122:1 têm sido a sua alegria já hoje. Quando você pensa em estar na igreja com os irmãos, alegrei-me quando me disseram, disse o salmista, vamos à casa do Senhor. A alegria do salmista, perceba que era pela expectativa do que Deus iria realizar, estando ele ali, na casa do Senhor. Então eu pergunto, mais uma vez, que percepções são as suas quando esse é o assunto? E mais, enquanto isso não acontece, enquanto nós não podemos ir ao templo para cultuar, o seu coração arde pela Escritura, arde, no bom sentido dessa palavra, pelo momento devocional diário. O seu coração arde por estar na presença de Deus em oração, ou nada tem acontecido? Algum tempo atrás, num aconselhamento, eu ouvi de uma pessoa algo que me fez parar para refletir. Ela disse que o culto público, o culto, quando estamos como igreja reunidos, é sempre a mesma coisa. Segundo ela, o culto é uma rotina tediosa, sempre igual, sem atrativo algum, sem graça nenhuma. Irmãos, isso é muito sério, porque todo culto é um recomeço. Ou melhor dizendo, né, todo culto deve ser um recomeço. Olhe para trás. O que é que recomeçava quando você entrava no santuário? Quando você estava reunido com os irmãos, o que é que tinha um reinício? O que é que você tem recomeçado? Ou melhor, o que é que tem recomeçado quando você é exposto à palavra do Senhor? Quando você canta louvores ao nosso Deus? Asaf mudou de perspectiva em relação a si mesmo, mudou de perspectiva em relação aos outros e também em relação a Deus quando ele entrou no santuário. Isso é significativo. Mas, irmãos, uma terceira aplicação eu tenho aqui também a fazer.
Você tem amado a Deus pelo que Ele é, e tão somente isso? Ou você tem amado a Deus pelo que Ele pode fazer por você? Asaf enxergou a Deus, como vimos há pouco, de forma embaçada. Ele o julgou como sendo infiel, sem amor, sem bondade. Se Deus desse o que ele queria, aí sim ele ficaria satisfeito. Mas como Deus não estava lhe satisfazendo, suprindo os seus desejos, ele ficou amargo. Essa é uma outra coisa muito séria. O seu amor por Deus depende do que ele lhe faz hoje. Se é assim, a nossa relação com Deus é de barganha e nós precisamos de uma nova orientação. Como é que Deus tem sido visto por nós, irmãos? Nós servimos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós em Cristo? Ou estamos aqui, como dissemos durante essa semana nas nossas devocionais, como aqueles passarinhos de boca aberta, esperando aquilo que desejamos tão ansiosamente? A nossa relação é de troca, tão somente. Como tem funcionado o nosso relacionamento com Deus? Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos novamente. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Palavra que é espelho, porque, ó Deus, quando nós nos debruçamos sobre ela, nós nos enxergamos mais de perto. Mas obrigado, ó Deus, porque não apenas isso acontece, nós te enxergamos mais e melhor. E nós enxergamos até os descrentes, os que andam como se o Senhor não fosse uma realidade, os que vivem como se pudessem viver sem o Senhor nesta vida. Nós enxergamos melhor até a vida deles. Obrigado, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, assim como o Senhor ensinou a Asaf, a confiar no Senhor, a ter o Senhor como nosso bem maior. Ele disse, ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a minha porção, a minha herança para sempre. Ó Deus, nos ensina a vê-lo como nosso maior quinhão nessa vida, como o nosso maior tesouro, ó Deus. E enquanto durar a crise, que isso, ó Deus, cresça dentro de nós. Dá-nos, ó Deus, a perspectiva certa, para que a nossa expectativa também seja a correta, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora cantar mais uma vez. Vamos cantar agora um cântico que eu creio fala muito ao coração da Betel. O cântico que fala de marcharmos cheios de coragem. Vamos cantar todos juntos nesse instante? Marcharemos cheios de coragem. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos
marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, quando a noite descer, pela graça e fé, viver pela fé, e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Vamos, irmãos, orar mais uma vez. Infelizmente, já encerrando o nosso culto, não é? Poderíamos aqui ficar mais horas e horas falando da palavra do Senhor e cantando, exaltando o nome do nosso Deus. Vamos orar e receber a bênção, encerrando o nosso culto. Mais uma vez, ó Deus, o nosso coração se alegra na tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, pelo teu Espírito, fala ao nosso coração, nos ensina ainda hoje. Tua palavra é viva, assim como o nosso Redentor vive. E obrigado a Deus porque podemos ter perspectivas novas mesmo em tempos maus. Podemos, ó Deus, ter uma visão totalmente diferente da do descrente. Obrigado a Deus porque o Senhor nos guia. Glórias sejam dadas ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e permaneçam conosco, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.